Olá, tudo bem? Estamos no nosso primeiro chá com essência do Conecta 50 Mais. Esse desse ano, né? A gente já teve no ano passado. Então, a gente retomou com alguns temas. A gente agora está querendo refazer esse esquema do nosso chá, chamar mais pessoas, né? Se você tem vontade de estar com a gente na telinha, no próprio chá com essência, você pode estar com a gente também. Não importa. Primeiro, quero falar para vocês por que Conecta 50 Mais, da onde veio essa história. Na verdade, começou em 2019 com reuniões de empresas e a gente começou a pensar por que a gente não faz um movimento para 50 mais, né? Interagir com várias pessoas, 50 mais e por que não 50 menos, né? Todo mundo é convidado, mas onde a gente possa estar falando palavras do tempo, palavras que são envolvidas com o tema do envelhecimento, um diálogo aberto, uma reflexão, uma aceitação, um processo normal aí que a gente tem de evolução da vida, né? Para essa roda de conversa de hoje, do nosso chá, eu estou convidando a Laine Andrade, né, que vem de longe, depois ela diz da onde, antes que eu fale errado. E a Tânia Aguiar, que é do Conecta 50 Mais também. Então, o Conecta 50 Mais foi uma união de empresas e pessoas. Daí acabou entrando várias pessoas aqui e a gente resolveu fazer esse trabalho que era presencial, com oficinas em vários locais. Mas com a pandemia a gente teve que se modernizar, entrar na tal da live, e a gente está fazendo aqui. Então, a gente teve o Conte Sua História, o último. Agora, a gente está tendo chá e a gente sempre vai ter um tema, todo mês a gente está com um tema. E a Ângela Brandini, que também é nossa convidada, fisioterapeuta, especialista em gerontologia e também cuidadora familiar, assim como a Laine, assim como eu também já fui. A Tânia pode me contar depois, porque eu ainda não sei se ela cuida da mãe ou não cuida, né? Mas ela pode contar isso. Por que a gente escolheu o tema Virei Mãe da Minha Mãe e agora? Na verdade, isso são coisas que eu sempre ouço como gestora de cuidado, né? Eu faço um trabalho de gestão de cuidado com famílias que têm pessoas idosas em domicílio, e sempre os filhos chegam com essa pergunta: e agora? Né? Eu estou parecendo que sou a mãe da minha mãe, porque eu estou agindo tal qual antes, né? Eu era filha e agora eu sou mãe. E aí vem sempre essa incógnita, mas será que é isso mesmo? Então, isso foi só uma provocação, e essa provocação também veio de uma live que eu ouvi da Laine, há um tempo atrás, que ela falou justamente isso, por isso eu a convidei para estar aqui com a gente falar sobre esse tema. Eu passei por isso há 10 anos atrás, com a minha mãe também, né? E por isso que eu me tornei estudiosa na área do envelhecimento humano, e estou com a empresa Quirage Brasil nessa área, e a gente vai vendo que eu tenho famílias que eu faço gestão que muitos filhos já estão com 60, 70 anos cuidando dos seus pais. Então, já são pessoas idosas cuidando de seus pais ainda, né? Não só a mãe, às vezes, o pai e a mãe. Eu já cheguei a ver pessoas com 70, cuidando de pais com 90, e aí sempre tem aquela, até que ponto eu cuido como filha, quando eu peço ajuda. Isso fica uma provocação aí para que a gente possa estar falando e quem está nos ouvindo poder interagir com a gente também. E essa interação pode continuar. Bem, Laine, você pode se apresentar, depois a Tânia e a Ângela. Bem-vindas. Bem-vinda todo mundo. Eu vou falar pouco de mim, porque não interessa muito. O título, nessa hora, não tem a menor importância, né? É a Laine, filha e mãe da mãe, que está falando, não é a Laine, mestre em educação. Morei 14 anos em Curitiba, saí daqui para o Paraná, e aí eu voltei porque a minha mãe, meu pai faleceu, minha mãe teve câncer, teve diverticulite, e eu achei que eu fosse viver os últimos anos da minha mãe, e acabei vivendo os últimos anos da minha irmã mais velha, que desencarnou há 9 anos. E aí eu passei a morar com a minha mãe, depois que a minha irmã
faleceu, e que aí o baque foi muito grande para a mamãe, né? E hoje eu sou mãe da minha mãe, aposentei já tem 3 anos, porque eu não estava conseguindo mais conciliar a vida profissional. E hoje é o que o Edilmédio falou, é uma idosa, né? Pode não parecer, mas o meu corpo diz que sim, é uma idosa de 60 anos cuidando de uma de 83. Então é uma coisa meio que a gente não aprende. Eu tô trocando o pneu com o carro em movimento. Eu acho que a conversa ao longo vai se vai. fazendo, né? Vai acontecendo. Tânia? Então, vamos lá. Eu sou a Tânia, moro em Curitiba, me criei em Paranaguá, numa cidade do interior, aqui pertinho, e depois voltei e acabei ficando por aqui. Sou formada em farmácia e bioquímica, trabalhei muitos anos na área de saúde, e hoje em dia eu trabalho com desenvolvimento de pessoas, principalmente mais focada com desenvolvimento de mulheres, e com algumas terapias também integrativas complementares. E eu me identifiquei bastante com esse tema e vim participar junto com a Edmere, por causa na verdade, assim, eu não me sinto mãe da minha mãe hoje em dia. Ela ainda continua bem independente, eu acho que mais pelo fato de eu resolver algumas coisas, ela me chama, mas na maioria das coisas ela é independente, né? Mora sozinha em Paranaguá, numa casa enorme, não quer sair de lá de jeito nenhum. Mas a minha primeira vivência com isso foi aos 26 anos, quando meu pai teve câncer. Quando ele descobriu, ele já estava com metástase cerebral, teve câncer de pulmão, era fumante por muito tempo. E ali foi, acho que, o primeiro grande baque da minha vida. O segundo foi ter perdido ele, né? Em 6 meses ele faleceu. Mas da noite para o dia eu virei mãe dele. Mãe para resolver. Eu, na época, trabalhava ainda na área de saúde, trabalhava com laboratório de análises clínicas, né? Em laboratório. Então, toda a parte de exames eu que resolvia, eu que via médico, eu que falava, eu que levava, eu buscava. Na época ele começou a estar na cadeira de rodas, então... Assim, esse eu devo dizer que eu vivenciei não com a mãe, mas sim com o pai, aos 26 anos. E aí, no decorrer, a gente vai batendo papo. Você tinha 26 anos? 26 anos. 26 eu comecei mais velhinha, já numa idade de ter filhos adultos como a minha mãe. Mas a minha mãe, eu só esqueci de acrescentar, me perdoe antes, ela começou um processo de demência já. Então, eu acabei sendo, às vezes até durmo com ela quando ela está doente, ela realmente virou filha, embora eu ache que não é uma posição muito agradável, ao longo da nossa conversa eu vou explicar por quê, a gente se sente numa saia justa, né, e sem fenda, porque você, mãe, ela sabe que ela é mãe, ela está filha, mas ela é mãe, e assim, é muito complicado você conduzir esse processo. Às vezes você tem que ser ríspida nas coisas mais, né? E tem que ser. E ela já começou um processo de demência a ponto de ela não saber que essa casa é dela se remeter à casa dela da juventude. Antigamente, entendeu? Mas isso começou tem 1 ano e pouco, depois de uma infecção urinária muito grande que ela teve. E aí ela... Mas hoje eu chamo para comer, eu dou comida, eu dou remédio, quer dizer... Mas ela tem uma certa independência que eu faço questão de manter, depois eu conto qual é o nível de dependência que eu deixo. Os meus irmãos brigam comigo, mas eu não estou nem aí. Ângela, você já a mãe sou eu, né? Diga, Ângela, até o som está desligado. Sim, eu sou Ângela Brandini, fisioterapeuta, trabalho com terapia integrativa, Tânia, já há 30 anos, isso não é de hoje, já faz parte da minha vida desde que me conheço por gente, e eu posso me considerar mãe da minha mãe? Ainda eu acredito que não, mas porque ela é completamente independente, ela tem uma dependência um pouquinho física para se locomover, para levantar,
Enfim, ela tem várias comorbidades, já fazem alguns anos. Como você, eu também tive a perda de um irmão, ele tinha 29 anos, mas isso fazem 30 anos atrás. Então, de certa forma, eu vi minha mãe 7 anos em depressão profunda, sentada num sofá, assistindo televisão, sem saber qual era o tema que estava acontecendo ali. Até a hora que tudo mudou, despertou e foi para frente. Depois, uns 10 anos depois, ela teve câncer de mama. Aí foi outra situação que nós tivemos que viver, porque, queiram, né, eu sou a única mulher na família. Eu só tenho irmãos homens, sobrinhos homens, primos homens mais próximos, assim, né? Eu sou uma pessoa que tem uma lacuna de adultos 10 anos para cima e outras crianças 10 anos para baixo. Então, eu sou independente, uma geração independente, apesar de ser uma geração de filhas. Eu diria uma geração solitária, não é independente? Solitária, verdade. Então, e tenho mais um adendo, a minha família é uma família de centenários. Então, eu tenho primos de 80 anos que cuidaram da mãe com 100, que faleceu há 1 ano atrás. E a minha bisavó morreu com 102, a minha tataravó eu conheci e morreu um mês antes de fazer 100 anos. Então, eu tenho toda essa vivência de longevos na família e muita personalidade, porque eu sou filha de italiano com espanhol e português, então o sangue esquenta e as personalidades vão se entrelaçando. Se eu sair de repente, é porque o quarto dela é aqui do lado, e como ela anda de andador, eu não coloco óleo para ele fazer barulho, para eu escutar, porque ela faz ar. Tá então, bom. se eu sair de repente, é para tentar... A gente está falando justamente dessa questão de cuidado, de cuidar das mães, né? Você vai estar mostrando na prática. Aí eu já comecei a escutar o andador dela, porque o quarto dela é suíte, mas às vezes ela levanta sozinha, às vezes ela, cara, vive roxa, e aí eu paro. E o que me levou a ir para a gerontologia, que eu sou gerontóloga, é exatamente o que a Edmere falou, a necessidade de cuidar. A minha avó desenvolveu Alzheimer, depois minha tia, depois a minha outra avó, enfim, e eu queria saber o que era isso. E começaram perguntas que ninguém sabia responder. O que é Alzheimer? O que é ser velho? O que é ser idoso? O que é envelhecência? O que é isso, né? E nós fomos estudar. Eu sou presidente de uma associação de Alzheimer, de estudos de Alzheimer. Montei isso em função disso, a gente estudou bastante. E, de repente, uma das coisas que eu sempre digo para todos, que a gente tem que ensinar as pessoas a cuidarem da gente, e a gente tem que aprender a envelhecer, porque sabendo envelhecer, eu me ponho à disposição do outro para o outro me cuidar da forma que ele pode, no limite que ele pode, da forma, porque eu vou ser cuidada por alguém que eu vou estar na mão desta pessoa. Então, eu sempre disse para minha mãe e a empregada da minha mãe, que tinham mais ou menos a mesma idade, vocês precisam aprender a serem cuidadas, porque isso é um outro aprendizado. Então, eu acho que é muito delicado, porque falar nesse assunto, porque existem várias facetas a serem abordadas. Não é só a filha, não é ser mãe da mãe, não é só ser a profissional, não é só ser a irmã, enfim, a esposa, porque eu tenho ainda um marido que também teve uma mãe que precisou de vários cuidados. Então, é uma coisa que é uma vertente, um assunto que vai levar bastante coisa aí pela frente para a gente falar um pouquinho, né? E esse tema é bem interessante, porque a gente pensa assim, né? Conecta 50 a mais, a gente está conectando pessoas assim, acima de 50 anos, ou quase chegando lá, que estão passando já por esse momento. Nós estamos numa fase onde nós temos muitas pessoas, 80, 100 anos, como a Ângela falou, muitas pessoas, coisas que a gente não via, porque a expectativa de vida aumentando e vem aumentando cada vez mais, e nós temos que nos preparar para isso. Em breve nós vamos estar aí com 70 milhões de brasileiros, 50 a mais,
né? Eu digo breve, breve, logo no próximo ano. Então, como a gente aprende tudo isso? Se informando. Eu também, nessa época, eu conheci a Ângela na faculdade justamente porque eu também fui buscar o que é o Alzheimer, né? Minha mãe tinha Parkinson e ela tinha demência. Então, mas decorrente de toda essa fase dela do Parkinson, da medicação que ela tomava e tudo. E a melhor coisa que eu digo é você se informar sobre a doença. Qual é, eu cheguei a ter momentos que eu, até agora, com cuidadores que nem conheciam o que era Parkinson. Então, você conhecer o que é Parkinson, conhecer o que é Alzheimer, fica muito mais fácil de você lidar com a doença, né? E entender. Eu acho que nesse processo que nós estamos, a empatia é tudo. Nós estamos falando muito disso atualmente. Empatia, a palavra. Se coloca no lugar dela, se coloca no lugar da sua mãe, né, do seu pai, nessa situação. Como você vai querer estar com seus 80 anos? Né? Como você quer ser cuidado aos 80 anos? Essa geração que está hoje, com 80, talvez ela não se preocupou muito com isso, porque ela, né, tem os filhos tinham 8 filhos, né, 10 filhos. Eu acho que a minha não está se preocupando com isso também, não. Eu estou com 60, eu acho que a minha geração não se preparou para isso também, não. Está começando. Eu acho que dos 50 para baixo é que está começando a pensar nessa possibilidade. Mas nós já estamos conversando sobre isso, Laine, eu acho ótimo. Ótimo a gente estar falando sobre isso, coisa que não falava. Antigamente não se falava. Quando eu sei que você já trabalhava nessa área, quando eu comecei a cuidar da minha mãe, você já estava, lembra, nessa vibe, lá no início, com curso de cuidadores e tal. Logo que eu saí de Curitiba, você começou. Tem 13 anos que eu saí daí. E a minha mãe, eu descobri... a grande questão nós não estamos atentos aos sinais, nós não nos preparamos para enxergar. Você diz nós como cuidadores deles ou nós como os que vão envelhecer? Nós, pessoas, seres humanos, demais seres, a gente não se prepara, nós filhos, né? Vou colocar na minha situação, nós filhos, é como se nós negássemos para os nossos pais ou para nós mesmos o envelhecimento dos pais, né? A gente não... É difícil a gente enxergar isso. E eu me lembro, quando eu dava aula à noite, até pouco tempo eu chegava, minha mãe estava me esperando. Filha, você quer comer alguma coisa? Com uma janta para mim, alguma coisa pronta. Eu estava acostumada com essa mãe. Extremamente patronizing, uma mãe extremamente presente, né? E mesmo depois, quando eu vim cuidar dela, o que me chama a atenção é que nós não observamos, conforme eu disse, os sinais. A mudança de humor, depressão, a ausência de apetite, alguns pequenos sinais, principalmente mudança de humor. E, de repente, quando você se toca, ela já está num estágio que você, para você levar para o neuro, para o geriatra, para vocês terem uma ideia, eu demorei muito para levar, e olha que a minha mãe teve câncer, teve diverticulite, ela teve vários problemas, que fez com que a gente buscasse médicos. Mas a minha mãe sempre foi uma heroeira, a mamãe fez quimioterapia, não caiu um fio de cabelo dela. O médico chegava no quarto, ela está com enjoo? Ela, não, estou ótima. Minha mãe não teve nada, ela teve tifo, a mamãe passou alguns perrengues ao longo da vida dela, que ela fisicamente estava legal. Mas eu comecei a perceber, depois que ela foi internada, que ela teve uns problemas mais graves, ela passou 15 dias no hospital, por conta de uma infecção urinária, e a partir daí começou que ela estava tomando remédios à noite. Eu só chegava lá e falava assim, aí tomou os remédios, levava água e tal. Ela disse, não lembro. Quando ela falou para mim assim, não lembro se ela tinha tomado os remédios ou não, eu me assustei, porque eu falei, eu não posso dar de novo, e nem posso deixar de dar os remédios. Eu falei, agora eu tenho que começar a monitorar, eu dar os remédios para ela. Ou seja, eu comecei este para mim foi o start. Este foi o sinal. Mas isso já vinha vindo. Muito tempo. Já vinha vindo há muito mais tempo. Só que a gente acha, esquecimento. Eu tive Covid 2 vezes, estou com uma memória altamente prejudicada.
Então, e a mamãe, ela tem um problema de locomoção, ela anda com andador, eu tenho condromalácia nível máximo nos 2 joelhos, né? O que eu fiz? Uma coisa que eu sempre tive, é um pacto que eu fiz com ela. A mamãe sempre foi uma dona de casa extremamente primorosa, cozinhava e gostava do que fazia. Pra vocês terem uma ideia, ela tem calo nas mãos aqui, ó, nas 2 mãos, de arrumar a cama dela. E ela é tão píssica com essa coisa que a mãe dela, a minha avó, estava viva na época, que também morreu com 97 anos, a minha avó arrumou a cama de mamãe, a mamãe esperou a mãe dela sair e olhou, quando a minha avó saiu, ela foi lá e desarrumou a cama para ela arrumar de novo. Porque ninguém arruma a cama dela como ela, até hoje. E eu deixo. Ela fica horas rodeando a caminha dela, segurando. Então, o que eu fiz? Eu adaptei o banheiro dela, totalmente. Isso é importante. Adaptei totalmente, o banheiro tem o vaso sanitário, tem aquelas 2 hastes para ela levantar e coloquei aquele assento que aumenta para ela poder sentar. Ou seja, eu refiz o banheiro dela, e é a área dela e ela arruma. E a empregada não entra ali. Aí ela dá as ordens. Ela fala assim, Sandra, quando ela lembra o nome, né? Porque ela inventa, cada dia ela inventa um nome para empregada. Chama ela de diretriz. Aí falou para ela assim, ó, você hoje vai pegar isso, vai fazer isso, ela dá as ordens. Adoro mandar até hoje. Opa! Obrigada, irmão. Fecha aí, por favor. Café? Chegou, né? Nós estamos no chá, ó, é chá das 5. Não, eu tô no café. No chá. Cuiabá é café. Mas chá. eu tenho observado coisas nela que eu cheguei a dormir com ela algumas vezes, ela teve síndrome das pernas inquietas, teve convulsão, aí eu tive que começar, né? Teve um dia, a última vez que eu cheguei no quarto dela, ela estava assim, com as mãozinhas assim, cruzadinhas, olhando para a televisão. Aí eu olhei, gente, aquilo me cortou o coração. Eu olhei e falei, mãe. Ela olhou e falei, você quer mudar de canal? Quero. Falei, então pega o controle. Ela estava tentando mudar o controle com as mãos. Com a mãozinha dela assim, sabe? Um dedo no outro. Então, esses sinais, Laine, que a gente às vezes se assusta, porque eu lembrei muito da minha mãe, quando ela enxugava a louça e ela saía com os talheres para o quarto. E a gente ia atrás, daí eu fui atrás vendo ela guardava os talheres tudo no guarda-roupa. E aí ela tomava banho, pegava shampoo, jogava atrás das portas, né? Colocava atrás da porta. Mas a sua mãe teve Alzheimer? Ela tinha Parkinson, mas ela começou com esse sinal. Esses sinais que você fala, que a gente não se toca no começo, são pequenos sinais, né? Que a gente não vai fazer isso. Né? A gente estudou Alzheimer, né, Ângela, por um bom tempo, a gente tinha um grupo de estudos de Alzheimer, o G+, e que a gente começou... Eu fui estudar isso, porque eu precisava entender isso, tanto que nós ficamos numa casa de repouso fazendo o minimento de Alzheimer por tempo, e até a gente fica meio perplexa como essa doença ela é muito forte, né? E ela tem vários estágios, né? Mas é isso que eu digo, se a gente notar os sinais antes, quanta coisa a gente pode melhorar, né? Mas como filha, a gente não quer enxergar, eu acho isso, a gente demora muito para enxergar. Eu acho que eu discordo um pouquinho, porque é assim, o que eu penso não é como filha, a gente tem uma negação não digo nós aqui que estamos conversando, mas o ser humano tem uma dificuldade de envelhecer, na minha opinião. E agora muito mais, porque as mulheres de 80... as mulheres de 80 anos hoje são os florões, tem cara de 60, as de 60 tem cara de 40, são saradas, são maravilhosas, não tem a imagem da avó velhinha que eu tinha, né? Gente, eu sou parada nas filas de 60, eu chego no mercado, a moça fala para mim assim, ela mostra para mim, eu falo, legal, eu tenho que mostrar minha identidade. Mas existem muitas pessoas, eu conheço várias e convivo com várias, que nem comemoram o seu próprio aniversário, para não dizer que idade tem.
Isso é próximo de mim, não é nem muito longe, é próximo de mim. Então, eu penso assim, é que a gente quer viver uma vida saudável, e eu falo que eu não trabalho com doença, eu trabalho com saúde, eu como fisioterapeuta, porque essa coisa de me apoderar, eu tenho vou usar o teu exemplo aí, Ilane, uma perna inquieta, não, ela faz parte de mim, eu não sei porquê, mas eu vou descobrir o que é que pode acontecer para melhorar isso, porque eu tenho essa visão do holístico, de mudar, porque a nossa mente traz isso para a gente. Então, eu não quero me apoderar disso, porque a minha intenção é ter saúde. Como eu tive avós que faleceram sem Alzheimer, faleceram os meus avós, faleceram de velhice. Teve gente que a minha família, a grande maioria, faleceu de velhice, e não de doença. Sim, então, hoje a gente consegue ver pessoas com 90 anos sendo blogueira, influencer digital. Para mim, Laine, para mim essa coisa... Vocês conhecem a voz da razão? Vocês conhecem as avós da razão? Não. A voz da razão. São 4 mulheres, a mais jovem tem 76 anos. No YouTube. Eu sei porque eu já participei de um programa delas. Você pode fazer perguntas e são muito legais. Mas isso que você está falando, da negação, eu tenho amigos que são assim, amigas. Exatamente. Que a gente vive esse universo do mundo virtual, onde o Photoshop me deixa linda, maravilhosa, com olhos verdes. Isso. É complicado. Agora, para mim, assim, é muito mais fácil hoje lidar com aquilo que eu conheço e posso estudar, que seria hoje Alzheimer ou Parkinson, que a gente foi estudar, do que lidar com o envelhecimento daquela pessoa que tem autonomia, mas não quer não quer ser cuidada, mas ela precisa de cuidados. É o caso da minha mãe. Ela não quer dependência, ela não quer se sentir... Qual foi a palavra que eu escutei hoje? Mandada. Não. A minha mãe não quer ser... A minha mãe, ela fala para mim, eu não quero ser mandada. A minha cabeça tá boa. Então, é uma dificuldade. Eu escutei hoje, assim, eu me sinto... Não é a palavra retardada, foi uma outra, assim, eu me sinto... Abobada? Não, sem autonomia, sem independência, sem... Inútil. Sabe? Inútil a palavra, porque você está sempre trazendo o que eu preciso. Eu disse, nossa, eu achei que isso fosse bom, né? Eu achei que estar cuidada fosse bom, mas eu estou invadindo o teu espaço, então eu não sei, me diga se eu estou invadindo. Mas você está fazendo papel infantil. Como isso que eu estou sendo infantil? Hoje. Como que eu vou ser... Como que eu sou infantil? Você está me chamando de infantil porque eu estou te Mas a sua mãe mora sozinha, né? Mora comigo. Aliás, eu moro com ela, porque na pandemia eu estava mudando de casa. E aí, com a pandemia, eu vim para a casa dela, porque eu fiquei sem casa. Na pandemia, o rapaz que ia morar na minha casa não mudou, aí fiquei na rua. E a minha mudança não podia ir porque ninguém fazia mudança. Eu disse, mãe, preciso de pouso. Ok, então venha para cá. E vamos esperar a pandemia passar, né? E eu estou aqui há 1 ano e meio já. Então, agora ela está com câncer de novo, fez cirurgia, nós tivemos Covid, todos nós tivemos Covid da família. Eu tive e ela não teve. A minha mãe teve com todas as comorbidades, depois do pós-cirúrgico, foi a que melhor se saiu, não teve sintoma, não teve nada, foi fantástico. Então, assim, é um poço, eu digo que ela é a minha aroeira. É uma coisa fantástica, a gente tem que aprender eu tive que fazer esse aprendizado todo. Então, o fato de ela precisar, eu quero proporcionar conforto, e ao mesmo tempo ela se sente invadida. Eu tenho uma coisa que eu não espero os outros fazerem, eu já vou vendo, eu sou muito dinâmica, eu já vejo, já fiz, já fui, já trouxe, já isso. Inclusive, para mim, facilita a minha vida, toda essa organização, né? E para ela isso não é tão bom, porque ela se sente tolhida. Então,
o espaço dela, tudo, né? Exatamente. Então, veja, eu sou da área da saúde, estudei, mas a maior dificuldade que eu estou tendo hoje é lidar com essa zona que é tão sutil que eu não sei até onde eu vou, até onde eu não vou. Só para vocês saberem, eu estou fazendo terapia. Eu comecei a fazer terapia para poder lidar com as minhas limitações ou a ilimitação que eu talvez tenha também, né? Porque eu sou muito visceral, igual a ela. Ela também é expansiva, o meu pai também era expansivo. Não tem que ser diferente, né? Exatamente, mas aí eu tenho que segurar o meu movimento para poder não invadir o outro, que eu estou na casa dela, mas também não posso sair daqui porque ela vai precisar de atenção. E como única filha, eu me sinto, não, a palavra não é obrigação, mas eu me sinto com necessidade de ficar aqui, porque eu vou deixar minha mãe na mão de quem? Sim. E eu não sou filha única, não. Eu tenho mais uma irmã caçula de 54 anos, e tenho um irmão, 2 anos mais novo que eu, que mora aqui com a mamãe. Mas filho homem, você já viu, não cuida nem dele. Lá em casa nós tem lupus, não cuida nem dele. Agora, a filha dele, de 23 anos, mora aqui também. E quando eu disse para ela, agora vou mudar para Santa Catarina, porque eu estava mudando para Santa Catarina, ela virou para mim e disse assim, você não vai, né? Você vai ficar aqui, né? Aí o coração... Gera dependência, é isso que eu ia querer dizer. Eu viajava uma vez por ano. Depois que eu passei. Porque a mamãe foi ficando dependente aos poucos. Sabe? Ficando dependente aos poucos. Ela não era assim... A mamãe hoje eu diria que ela é 70%, 80% dependente. Né? Ela vai ao banheiro de andador, ela faz algumas coisas e tal, ela vai para onde a gente mora em casa, às vezes ela vai lá para a varanda, eu coloco ela para tomar solzinho e tal. Mas ela criou uma dependência de mim que eu não sei se é bom ou se é ruim, porque a gente adoece junto. São duas coisas diferentes. A gente enlouquece, a gente adoece. Eu sou hipertensa, e então, assim, eu fico pensando, caramba, eu preciso cuidar de mim, porque senão eu vou adoecer, né? E a gente não tem essa percepção, não. Sim. A gente não tem essa percepção. A gente vai fazendo as coisas, eu administro a casa, eu faço compra, então, é muito sério, porque nós duas adoecemos. Tanto ela quanto eu encontro muito, Laine, essa questão de filhos que ficam muito mais doentes, e é o que eu sempre digo, você tem que estar muito bem, porque hoje a sua mãe depende de você, o seu pai depende de você, então você tem que cuidar primeiro de você, do seu lado físico, emocional, para poder cuidar. Tânia, você queria falar alguma coisinha, uma hora ali? Diga aí. Não, acho que não. Eu pus o dedo, porque a minha lente às vezes está incomodando. Eu só queria falar que eu queria dar boas-vindas para a Aparecida Rocha, de Belo Horizonte, que está com a gente, e ela fez uma colocação ali. Concordo que precisamos aprender a ser cuidado, mas será que estamos todos fadados a isso? Não há nenhuma luz, nunca vai haver uma cura ou como evitar. O envelhecimento é biológico. Isso para mim é um caminho sem volta. Sem volta. E isso é uma coisa que as pessoas precisam se despertar para isso. E é uma caixinha de surpresa, porque ninguém tem uma caixinha de surpresa. Não existe manual de instrução. Não. Por mais que a gente que nem criar filho. É que nem criar filho. Exatamente. Não vem manual de instrução. Por mais que a gente estude... E nem a tecla on-off, né? Para desligar. Além dele, só para vocês terem uma ideia, olha um episódio engraçado. A gente ri muito, a mamãe tem senso de humor. A sorte da gente Maravilha isso. Ela tem senso de humor, a gente se diverte junto. Eu falo assim, às vezes eu abraço ela e falo assim, mamãe gosta de você, você está desobediente. A primeira vez que ela não queria comer, a mãe dela teve câncer. A minha família toda E aí ela não queria comer. Não queria comer. E eu pensando, aí um dia eu sentei perto dela e falei assim, mãe, lembra quando a vovó vinha tratar do câncer dela aqui? Lembro. Que ela não queria comer, que você ficava chateada. Ai, minha filha, mas eu ficava muito preocupada. Falei, pois é. Agora eu tô assim com a minha mãe, o que eu faço?
Aí ela parou. Quando ela se tocou que era dela que eu estava falando e que ela já tinha vivido, ela começou a rir. Então, a gente tem que levar as coisas com mais leveza. Leveza. Às vezes, eu quando estou muito tensa pelas minhas coisas, pela minha vida e tal, eu evito, aí eu peço para minha sobrinha, eu peço para o Carlos Henrique, peço para minha irmã, falo assim, ó, venham aqui, façam meio de campo, porque eu não tô muito no meu prumo, não. Porque às vezes a gente sai do sério. E ela está numa fase agora que a memória dela está indo. A minha mãe, a descrição que eu faço é uma vela, que eu olho para ela todos os dias e você acompanha aquela vela cada dia diminuindo a chama. Sabe? E a gente sabe o processo, né? Eu também lembro muito isso da minha mãe, porque o Parkinson foi agravando e era eu conheci a sua mãe, né? Conheceu, era a mão e depois foi a cabeça e a gente teve que alimentar ela porque ela não tinha mais o controle. Então, a gente vai vendo tudo isso, a gente vai refletindo muito sobre a vida, vai refletindo muito sobre tudo que acontece ao redor, né? Sobre quem cuida, como que estamos cuidando, como eu tenho essa reflexão até hoje. A gente, e é o que ela disse ali, estamos todos fadados a isso. Cada um tem um momento a envelhecer. A ser cuidado, sim, não, né? A ser cuidado e a cuidar. Será que nós vamos cuidar? Eu já cuidei da minha mãe, né? Já cuidei do meu pai, que também faleceu com câncer no pulmão, mas e hoje cuido de gatos e cachorros, né? Mas eu digo assim para os meus filhos, assim, observem até como eu preciso de cuidado, né? Um dos treinamentos que a gente gosta de fazer no cuidador é isso, deixar ser cuidado. Acho que as pessoas tinham que ter um momentinho ali de deixar ser cuidado. Deixa que alguém penteie o seu cabelo, deixa que alguém te dê uma refeição, deixa que alguém te lave os pés, te dê um banho. Vai treinando isso. É uma sensação meio estranha. Eu tive essa situação quando eu resolvi fazer uma cirurgia. O meu marido ia ficar comigo durante aquele período, trabalhando e tudo mais, mas dentro de casa. E no fim ele precisou viajar de emergência e não conseguiu ficar em casa. E eu dizia, agora, como é que eu vou fazer para me virar aqui sozinha? Porque ele não poderia dizer não, porque é uma empresa e não tem como dizer não. Só para vocês terem uma noção, passaram 12 mulheres, amigas minhas, dentro da minha casa, e uma delas ficou comigo dormindo à noite e de manhã. À tarde, que era a minha situação maior complicada. Então, foram 12, eu fizemos um cronograma de quem poderia me ajudar a me cuidar, porque eu não podia levantar sozinha. E como é que eu ia fazer para levantar? E essas 12 mulheres foram lá, e eu aprendi, eu sou uma pessoa que o chinês caracteriza como coelho. Eu não paro, né? Imagina o coelho parado, não tem parado. Imagina eu eu disse, ok, se eu me coloquei nessa posição, eu preciso ajudar, por isso que eu falo para vocês, eu preciso ajudar as pessoas a me cuidarem. Né? Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi exatamente isso de me colocar na mão de 12 mulheres que eu conheço, que considero amigas, que estiveram lá, me dando apoio, conversando, batendo papo, assistindo televisão, fofocando, tomando chá, fazendo tudo que a gente tinha vontade de fazer com uma amiga, e que para mim foi uma dádiva, foi um presente de Deus me dar isso, e ter essas amigas, nossa, é muito legal poder ter 12 pessoas disponíveis para mim. Que bênção, né? Eu disse, gente, que coisa, eu só agradeci, então eu comi com prazer, eu dormi com prazer, estava com dor, agradeci cada uma delas, fizemos um churrasco de comemoração todas juntas, quem pôde participar, porque teve alguém que não foi, né, e aí, de repente, enfim... eu acho que a humanidade, ela precisa, não é só amor. Essa coisa do amor, isso está me irritando profundo. Então, amor não é
eu te amo. Amor é isso, amor é se dispor, Amor é ação. Receber, é doação, é aprender Empatia. a dizer não, é empatia, é aprender a dizer não, é dar bronca no outro e dizer, para com isso que você está indo demais, mãe, para com aquilo. Eu acho que é nesse sentido que eu digo que o ser humano precisa aprender a fazer e ter um pouquinho de paciência consigo mesmo, inclusive. Sim. Se conhecer, consigo mesmo, se permitir receber, se permitir. Receber. A partir da hora que eu aprendi isso, a minha vida mudou o sentido de até dar aula, de ensinar o outro, de trazer a experiência para o outro, de fazer com que o outro entendesse. Esse problema eu nunca tive, não, Tânia. Eu vou falar um trem para vocês. Pensa num ser que gosta. Eu tive Covid agora, há umas 2 semanas, o segundo Covid. E a primeira vez eu passei a quarentena na casa da minha irmã caçula, porque ela e meu cunhado pegaram, então eu fiquei longe da mamãe. Mas da segunda vez eu estava aqui dentro. Então eu fiquei no meu quarto presa. Aí eles colocavam comidinha na porta. E você curtiu cuidado. Mas então, você sabe que cuidado. A pandemia está fazendo com que as pessoas se olhem um pouco e se deixem ser olhados, cuidado. Eu sempre achei, eu sempre penso o seguinte, inclusive, se vocês quiserem saber em off depois, né, não sei qual a religião de vocês, mas eu estou lendo um livro, eu sou espírita, que fala sobre o Alzheimer, sobre o ponto de vista da doutrina espírita. Qual é a definição de Alzheimer? Porque ele é muito diferente, né? Ele é muito diferente em cada caso. Você não consegue criar um caminho padrão como muitas doenças a gente tem, né? O Alzheimer, não. Depende. Mas, enfim. Uma coisa que a gente está comentando, só deixa eu falar, porque nós estamos em 4 mulheres aqui. Eu vejo muita dificuldade dos homens também se deixarem ser cuidados. Tá? Eu faço gestão de família. Não conheço muito isso, não, hein? Acho que eles adoram. Aqui em casa. Mas é a dependência. A dependência. Eu faço gestão em casas de famílias, e quando tem um homem é muito difícil. O homem com Alzheimer, dependendo do Alzheimer, é muito complicado, porque ele é mais agressivo, ele tem mais força. Eu acho que mais uma questão hormonal, uma questão de energia, yang yin, sei lá. Eu acho que isso vai de essência, né? Eu acho que vai de essência, ser humano. Eu acho que isso transcende as questões de gênero e sexo. Eu acho que há mulheres que são mais agressivas mas o homem para aceitar ser cuidado, dar banho num homem, cuidar de um homem, é muito. Mas eu acho que depende também. O Carlos Henrique, meu filhote, ele adora. Deixa ele ficar idoso. Se você deixar, ele é mais folgado que gato de convento. Deixa ele ficar idoso. Tem 43, quer dizer. Está numa idade. Mas isso que você está falando, Edilmere, aí é que requer um psicólogo familiar para dar esse suporte, porque essas resistências que você está falando, a gente precisa aprender a lidar para poder dar, que é muito difícil, porque entra num nuance de autoconhecimento e ter que lidar com o cara que, o idoso, a pessoa que não quer mais tomar banho, porque não tem mais o que mudar, porque o banho é exatamente as mudanças que você faz, é a limpeza que você faz diária do seu dia. Eu não vou mais tomar banho nem lavar meu cabelo, porque eu não preciso mais mudar. Para que tomar banho? Para que fazer algumas coisas? Então, a pergunta que a moça de Minas Gerais, que eu não esqueci o nome dela, desculpa. Aparecida fez, é importante a gente dividir isso no idoso que é dependente e doente, aquele que é dependente e não é doente, aquele que é independente e tem alguma limitação, e aquele que é independente que acha que não precisa de cuidados, mas numa pandemia, uma companhia é muito bem-vinda, porque nós estamos atravessando agora, minha mãe tem um grupo de pessoas, mulheres idosas, a mais velha tem 90 anos, elas fazem terapia toda segunda-feira. E elas se reúnem juntas há 20 anos, tem esse grupo já. Ela, a mãe participa, mas ela já tem mais tempo.
E hoje a maior dificuldade delas, que é a única que tem companhia todos os dias, o dia todo, sou eu com a minha mãe. As outras todas estão sozinhas, mesmo as irmãs. No grupo tem 2 irmãs. E eu disse, nossa, como é ser idosa de 90 anos e morar sozinha? Tem muitas pessoas que moram sozinha com 90 e 95 que eu conheci. E tem gente que está bem e tem gente que está em depressão ainda, não observou, e tem gente que está começando a arriar, é a palavra certa. Porque a pandemia está piorando. A pandemia está judiando demais. Sim, porque limita, né, deles terem, sim, porque geralmente quem está sozinho nessa idade são independentes, né, moram sozinhos, faz sua comidinha, tem aquela locomoção. Ou não tem opção também, né? Ou não tem opção. Exatamente, não tem opção. E aí as pessoas não querem trazer uma diarista para dentro de casa, que pode ter perigo, não pode vir o filho, porque pode ter perigo, não pode isso, não pode aquilo, de repente estão se tornando agressivas. Mas são pessoas que estão limitadas para sair, para fazer a sua, né? Por mais limitação que tenha física, são pessoas que devem sair, devem fazer sua compra no mercado, devagar, lentamente, mas vão. E a pandemia não... Tem gente que não saiu de casa, tem uma delas que não saiu de casa nem um dia ainda. Só pede coisa em casa, só levam coisa em casa, então ela não vê, não sai nem para o jardim. A minha mãe, eu tiro ela de casa para passear de carro. Ela odeia sair. Ela odeia, porque para ela adora sair. A minha detesta, porque para ela sair entrar no carro e sair do carro, ela tem, por problema de locomoção, para ela é meio complicado. Mas depois que ela entra, ela fica assim, nossa, que lindo, eu não tinha visto. Aí eu levo ela pro McDonald's, toma sorvete no drive-thru, né? Aí ela fala assim, foi o melhor dia da minha vida. Todos os dias são os melhores dias da vida dela. O melhor dia da minha vida. A minha mãe adorava. Deixa eu contar um episódio engraçado. A gente dorme cedo. Então, o que eu comecei a fazer? Eu tive que me reinventar. Eu aposentei. A Edilmere me conheceu. Eu sempre fui ligada no 220. 440. Aí eu falei, cara, eu vou ter que me virar nos 30. Estou escrevendo um livro. Deixa só a moça terminar aqui. Estou escrevendo um livro. Faço live praticamente todos os dias. Tem canal no YouTube. Estou virando influencer digital. Olha que lindo. Olha que maravilha. Tá lindo isso. Aí, mas eu faço isso por uma questão de saúde mental minha. Claro. E aí, beleza. Comecei a adaptar o meu horário, meu relógio biológico ao dela, né? Porque ela acorda às 5 horas da manhã. E esses tempos que eu estava dormindo com ela, ela é sutil igual elefante numa cristaleira. 5 horas da manhã ela acorda, aí ela começa. Pá! Aí eu, acordava. Ai, filha, desculpa, eu te acordei. Aí, não, mamãe, eu estava acordada. Eu faço oração todos os dias às 6, mas às 5 não. Aí aí eu abro janela, levanto, vou pro meu quarto. Falei, bom, então você vai arrumar sua cama, eu vou pro meu quarto. Só que eu achei melhor, e o Covid quebrou esse ciclo de eu dormir junto com ela. Eu achei ótimo, porque ela estava dependente. E ela dormia às 8h30, 9 horas. Quando eu voltei para cá por causa do Covid, ela ficou sorta na braquiária, como diz o outro. Eu tô aqui no meu quarto escutando, e aquela risadaiada dela. Falei, olhei no relógio. Gente, 10 horas. Fiz a mãe, né? Ontem, 10h15 da noite, ela estava vendo Big Brother acordada. Aí eu levantei. Falei, o que você tá fazendo? Ela assustou. Não, eu já ia desligar. Falei, não, você não ia não, você vai desligar. Porque você acorda às 5 horas da manhã, você precisa de 8 horas de sono. Aí ela, tá bom, deitou. Ela estava sentada na poltrona do quarto dela. Ela foi, pus ela deitada, ela deitou. Aí ela falou assim, eu tô sem sono. Eu falei, então vou pegar um chazinho para você. Peguei o chá de capim-limão, dei para ela. Ela, tá, agora melhorou. Falei, ótimo, conta carneirinho e eu vou ver você dormir. Eu não vou sair daqui enquanto eu não dormir. 10h15, quase 10h30 da noite. 5 horas da manhã ela estava acordada de novo. Isso é o horário dela, né? A gente vai se adaptando. Não, o dela é às 8h30, 9 horas. É o horário que eu estou dormindo agora. Eu já tinha dormido, já tinha acordado, acordei com o barulho delas, gargalhada dela. Se eu deixar agora, ela vai ficar até as 11 horas da noite.
Tem uma pessoa que mandou um abraço para você, que é o Paulo, da Escola Aide. Ele falou assim, manda um abraço para a Laine. Tá aí, dado o abraço. Que saudade. Paulo Bataclin, ele que é da Paulo Escola Batalha. Aide. Mas ele apareceu aqui, não apareceu? Não, ele não quer aparecer hoje. Mas não foi ele que apareceu no início? Não, ele é o João. Não. O Paulo está escrevendo aqui no chat, diz, manda um abraço lá, tô mandando. E olha, nós temos a Dursulina Teixeira Alves, que é de Guanambi, da Bahia. Também está aqui com a gente. Essa é uma parte boa que a gente está podendo conversar, e a gente está podendo conversar para o Brasil, conversar para o mundo. Né? Olha que a gente podia fazer isso aqui, uma sexta-feira é o chá das 5, e começar a fazer isso uma atividade de semanal. Eu acho isso tá fazendo o que a gente estava querendo, né? Mas acabou que... fazer o chá das 5. O chá, a gente quer que todo mundo comece a participar, daí as pessoas que estão aí, Aparecida, verdade. A gente em breve vai convidar todo mundo para estar todo mundo junto. Inclusive, eu estou aqui porque não era nem para eu conseguir ficar o tempo que eu fiquei, porque eu preciso ir embora. Então, Edil, eu preciso ir, eu agradeço o seu convite, amei a participação, de conhecer vocês duas, inclusive. Vai ser muito bom a gente falar disso mais vezes, se vocês quiserem, eu topo a hora que vocês quiserem. Vamos embora. E é muito bom compartilhar esses momentos com pessoas que estão vivendo ou já viveram essa mesma dificuldade ou situação ou experiência. Sim, né? Sim. E agradeço a vocês e estou aqui se vocês precisarem de mim. Obrigada. Só chamar. Ângela, me diz aí uma palavra do nosso encontro hoje. Uma palavra. Revelação. Obrigada, muito obrigada. A Ângela já tinha dito que ela tem um compromisso longe, no município do lado, né? Não é lá no Mato Grosso, é aqui do lado. Mas obrigada pela tua participação e sabe que você é convidada sempre e conecte-se com a gente sempre. Obrigada, gratidão. Imagina. Um abraço para vocês. Um abraço. Nós continuamos aqui. Uma das coisas que... Não sei como é que a gente está de tempo. Estamos ainda com... uma coisa que eu queria, pena que a Ângela saiu, mas eu queria, eu pensei em discutir também com vocês, saber... Antigamente a gente via diferença, né? As pessoas tinham os filhos mais cedo, então a diferença, tanto vocês, a gente percebe que a gente tem uma diferença ali de uns 30 anos, mais ou menos, e está cuidando dos pais. Até menos, né? Até menos, às vezes. Menos. E hoje em dia isso tem aumentado. Vocês enxergam sendo melhor ou pior isso? O quê? Cuidar dos pais? Como assim? Mais melhor velho. cuidar assim, mais cedo? Como? Não entendi. Olha, a diferença hoje é maior, porque cada vez mais as pessoas estão tendo filhos mais tarde. Mais tarde. Deixa eu só te falar. Na minha família, a gente cuidar dos pais mais jovens do que... Exatamente. Na minha família foi assim, Tânia. A minha irmã mais velha hoje tem 75, eu tenho com 58, e nós cuidamos da nossa mãe. A minha mãe era muito mais apegada a ela, por ser mais velha, né? Eu era a caçula, então eu ficava num outro tipo de cuidado. Eu cuidava no final de semana, minhas irmãs sempre dividiam esse cuidado. Então, eu acho assim que a minha diferença com a minha mãe era quase 40 anos, né? Minha mãe me teve muito... Você era caçula, né, Mary? Caçula, raspa de tacho, como dizia. A garotinha. A garotinha. Mas muito interessante. Eu aprendi, para mim, eu digo que minha mãe foi minha grande mestra, foi a que me trouxe para esse meu reinventar, essa nova vida que eu estou aqui hoje, que se não fosse ela, eu não tinha estudado tanto o envelhecimento humano, se não fosse ela, eu não tinha estudado tanto o Alzheimer, tanto o Parkinson, não tinha montado até minha empresa para treinar cuidadores, porque eu sentia dificuldade disso. Eu senti dificuldade de pessoas treinadas para cuidar, senti dificuldade de pessoas familiares para cuidar, tanto que hoje a gente tem a mesa, amanhã eu tenho a mesa do cuidador, vocês estão convidados, cada 15 dias a gente tem, no sábado de manhã, uma mesa de café do cuidador familiar a nível nacional, onde a gente reúne grupos de cuidadores familiares.
E eu acho que eu digo, agradeço minha mãe por isso, porque ela me despertou para um novo caminho, né? Um novo olhar, mas inclusive assim, para mim. o que a Tânia está perguntando, eu acho que isso independe de idade. Eu acho que o cerne da questão é como você, é a relação que você estabelece com seu pai. Sim, É a maneira como também, você mas sabe, cria o seu filho. Assim, eu vejo pela minha família, né? Nós temos por exemplo, eu tenho a minha sobrinha de 23 anos, né? Que mora aqui, que é filha do meu irmão. Ela é uma pessoa que me ajuda, geniosa, mal-humorada, ariana, retada, mas ela fez para a mamãe, pegou caixa de mercado, foi caixote de mercado, transformou num negocinho para a mamãe colocar as pernas, para poder esticar as pernas. Ela cozinha divinamente, faz pães para a mamãe, faz cookies. Quer dizer, ela me ajuda nesse aspecto. Ela não é muito de carinho e tal, mas o carinho dela é esse o tipo de carinho. E ela é jovem, ela ajuda. Eu acho que é muito relativo. Mas algumas coisas estão mudando, né? Por exemplo, estamos tendo filhos mais tarde, né? Mas os filhos estão ficando mais tempo em casa, estão demorando mais para sair de casa. Alguns saem, quer dizer, casam e permanecem em casa. As relações, eu até quero convidar vocês para um papo que eu vou ter na Rádio Web do Grupo Ninter na terça-feira, no meu programa, Filosofando na Rede, que eu vou falar sobre o modelo de família do século XXI, que tem a ver com isso. A gente tem hoje um modelo de estrutura familiar diferenciado. Então, eu acho que tudo na vida, Tânia, tudo depende da relação que você estabelece. Isso se chama afetividade. Depende de como eu construo a minha relação com você. Sim. Sim, mas sabe o que eu me preocupo também? É porque quando você tem ali a diferença de 20 e poucos anos, então você está com 66, tem a mãe de 80 e poucos anos. Não, estou com 60. 60. Ô, louco, eu ia falar, meu Deus, ela deve tomar formol, não é possível. Não, 60. 20 e poucos anos. 20 e poucos anos, certo? De diferença. São 23 anos de diferença. Você falou, você se aposentou, você está aposentada e está disponível, né? Também. Disponível para cuidar. Agora, como é que vai ser no momento da vida, você ainda com filhos, com vida ativa, com trabalho e ainda tendo... Tânia, o que a gente está vendo Eu vivi isso. Eu vivi isso. O que nós isso. estamos vendo, Elaine, é que os idosos hoje estão buscando a se cuidar mais, a ter uma longevidade mais ativa, mais saudável. A gente vê muito, eu que estou dentro da economia da longevidade, ultimamente falando muito sobre isso, buscando casas onde sejam adaptados para você viver sozinho mais tempo. E não é só isso, não, Mary. Ó, Era aí que eu queria chegar, que é uma coisa que eu percebo que cada vez mais estão tendo, inclusive, lugares sendo preparados para receber esses idosos. Eu sou uma pessoa que quer estar nesse lugar. A casa da mamãe, o banheiro dela, eu adaptei tudo. Inclusive, fisioterapeuta, ela tem toda semana fisioterapia. Ela tinha acupunturista que vinha toda semana fazer acupuntura. Esse cuidado, essa consciência, e ela não tem. Porque às vezes chega quarta-feira, dia da fisio, ela briga comigo, ela xinga, ela fala, até palavrão que ela nunca falou, ela fala. Aí eu falo, tira isso da boca, você nunca colocou na minha frente, o que vai colocar agora? Aí ela ri, aí tem que levar para o lado da Mas piada. a gente já está no finalzinho, a Dulcilina diz assim que também cuida dos pais dela, ela tem 5 irmãos e cada um fica um dia com eles. Essa experiência, Dulcilina, eu também passei. Não sei, minha mãe sofreu muito com isso, de estar com cada filho, eu lembro muito disso. Ela ia para a casa de cada um ou vocês iam para a casa dela? Eu morei com ela até onde deu, e aí quando ela começou com Parkinson e Alzheimer, a gente começou a fazer essa divisão e teve que ir na casa de cada irmã
ficava muito mais com a minha irmã mais velha. Não, aí, não gostava. Mais limitante que ela tivesse muito a vida, ela ruim. perdeu a identidade dela. Perdeu a identidade. A minha tá vendo, a minha acha que manda. Feito, né? Sabe, a minha acha fica que na casa. Eu acho legal os filhos, na medida do possível, é óbvio, cuidarem, né? Na casa deles. Exatamente. Todo mundo, meus irmãos, falam, você tem que ter uma cuidadora. A mamãe ganha bem, que minha mãe é pensionista do Exército e da Federal, meu pai era professor, então a aposentadoria dela é considerável. Eu falei, gente, eu não vou pagar uma cuidadora, para quê? Se eu for viajar, eu pago uma cuidadora para ficar com ela. Agora, se eu tenho condição, sabe, eu dou carinho, a relação que eu dou que eu tenho com ela, cuidador nenhum vai dar. Claro, sem dúvida. Mas nem todo mundo tem essa consciência ou essa disponibilidade. Eu demorei para desvincular. Uma coisa é a minha vida com ela, a nossa, a outra é a minha. Eu preciso ter a minha identidade. E aí, isso pode ser outro papo. A saúde física e mental daqueles que cuidam. A gente pode falar muito disso. Pode ser uma próxima... E outro junto, a dependência emocional deles com a gente. Vira uma codependência. Porque além da parte física, de tudo, de estar precisando dos cuidados, enfim, existe uma dependência emocional enorme aí. Enorme. A gente está chegando ao final, às vezes eu penso assim, gente, como é que vai ser o dia que ela se for, né? Eu já estou começando a me organizar para isso. Para eu não... Claro. A Durcelina diz que eles ficam na casa deles e os filhos vão até a casa deles, isso mesmo. Aí é legal. No meu caso, minha mãe já fez a passagem há 10 anos, então há 20 anos isso era muito diferente, né? Minha mãe começou... Sim, a percepção, né? A visão. 30 anos atrás, a gente falar desse processo todo do cuidado era muito diferente. Imagina, jamais um cuidador dentro da casa... Não tinha isso, né? Não existia isso. Existiam os filhos obrigados a cuidar dos seus pais. Eu acho que esse tema foi muito legal. A gente já está chegando, né, no tempo. Como diz a Ângela, a gente poderia ficar aqui. Olha, a Jane acabou de chegar aqui. Bom tema, falar sobre emocional de quem está cuidando. Obrigada, Jane. Eu acho que é um tema que a gente pode trazer aí para frente. A gente tem o Conecta em breve, online, porque a gente sai assim, intercala. Conecta um chá, que a gente fica aqui falando, tagarelando um monte. Aí depois a gente traz alguns especialistas, a gente fala com algumas pessoas, e tem o Conte Sua História, que sempre é uma pessoa 50 a mais contando a sua história, né? Porque nós temos muita história a ser contada. Nós temos um livro aí de muitas histórias para serem contadas e temos que preservar, temos que estar aí incentivando as pessoas 50 a mais, a 40 a mais, a 30 a mais, a entender muito mais esse processo e chegar cada vez mais ativa aí para frente. E se preparar, né, gente? Se preparar. É aquilo que nós estávamos falando, é um caminho sem volta. Não tem. Então, Elaine, eu quero que vocês deem a consideração de vocês. Obrigada, Durcelina, foi maravilhoso participar com vocês. Eu que agradeço a Elaine, agradeço a Tânia, a Ângela, que já está a caminho do lugar dela lá, que ela ia atender uma pessoa. Então, muito, muito, muito obrigada. Eu, pela Conecta, agradeço. Depois que a Tânia falar, eu vou pedir para o João Paulo, que está nos ajudando aqui, eu quero agradecer à Escola Aide por estar proporcionando esse tempo para nós e todos os parceiros do Conecta, que é a Quiraz Brasil, o Iglu, a Espaço Natura Barigui, a Tânia, que tem o Viva Mais 50, esqueci demais, Tânia, me ajuda aí, a Marta Wachowski, o Paulo da Ede, o Eduardo, né? O Eduardo da Brother, né? Nós estamos todos aí conectados juntos. Tem gente chegando aqui, Célia, boa noite, ótimo final de semana, meninas, um beijo bem grande, Célia, para você. E eu digo que sou muito feliz em poder estar aqui com o Conecta e eu espero que a gente quer trazer, sabe o que, Elaine? A gente quer ensinar as pessoas a fazerem algumas coisas, porque o início do Conecta foi isso. Eu fui ensinar uma oficina de pote, como fazer pote para potes bonitos. Eu até agora estou fazendo para o Dia das Mães. Como ensinar as coisas para que o empreendedorismo possa surgir nessa situação tão difícil das pessoas, né? Perderam seus empregos e a pandemia deixou muita coisa
muito para as pessoas se reinventarem. Eu já me reinvento há muito tempo, né? Mas isso é uma das coisas que a gente quer trazer aqui, ensinar algumas coisas, a gente trazer, não no chá, mas em outras oportunidades do Conecta. Então, vocês podem estar no canal do YouTube da Escola Eide, tem lá uma gradezinha só do Conecta, no Facebook Conecta 50 mais, e no Instagram a gente está Conecta 50, tá? E, Tânia, diga aí. Sempre maravilhoso, né, Edmere? Sempre uma delícia estar aqui batendo papo. Acho que tem bastante coisa para a gente explorar, conversar mais, como nós falamos, esse lado emocional, tanto do cuidador como a dependência deles também. E estou sempre disponível aí para um próximo bater-papo. Adorei, obrigada, Laine, por conhecer você também. Prazer em te conhecer. Pode dizer. Gratidão, só isso que eu tenho para dizer. E amem. Amem sem condições e sem barreiras, porque o amor é a única força transformadora dessa vida. Todo finalzinho eu digo, coloque uma foto, eu digo, se o João está aí, pode colocar a foto, se ele puder. É uma foto de nós, cuidadoras, né? A Ângela, minha filha, que legal. Eu não tinha tua, Tânia. Eu, minhas duas irmãs e minha mãezinha, no último ano que ela estava com a gente. E assim, a gente é cuidador, a gente cuida, a gente ama, né? A gente aprende a cuidar e aprende a ser cuidado, mas aprenda a ser cuidado, que é muito interessante isso. Virei mãe da minha mãe agora. Obrigada, Laine, obrigada, Tânia. Obrigada, Escola Eide. Obrigada, pessoal. Obrigada, beijo enorme para todo mundo. Tânia, Dulcilina, Aparecida, obrigada a vocês todos que estão nos ouvindo. Até a próxima.